Gente, quero falar uma coisa rapidinho aqui. O Desculpa o Transtorno já vai começar, mas eu quero contar para vocês que agora eu tenho um clube de leitura e de escrita. Fale Mal, Mas Fale de Você. Vão ser 6 meses, vamos ler 6 obras, vão ter encontros virtuais, eu estarei ali ao vivo, mas serão virtuais, ficam gravados. Depois tem um presencial em São Paulo para quem puder vir. Vocês podem mandar as crônicas, eu vou selecionar as melhores para sair numa newsletter, por isso é um clube também de escrita. Tá muito legal, www.tatibernardi.com. Vai lá, você se inscrevendo já vai ter 20% de desconto. E agora vamos com o programa. O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpa o Transtorno, programa comigo, Christian Dunker, professor, psicanalista, escritor, youtuber. Então você já sabe como funciona, você manda o seu nervo, o seu estresse, a sua loucura, mania, obsessão para sua vezânia, palavras aí do dia a dia, para dotranstorno@gmail.com. E quem sabe o seu e-mail será aqui escolhido para a nossa leitura. Lembrando que o Christian não é o seu psicanalista, a gente está aqui lendo esses e-mails como se fossem personagens. Não estou vendendo diagnósticos. Não está vendendo diagnósticos. E o programa é quinzenal, então para você ser informado, você, por favor, se inscreve lá no meu maravilhoso canal e também no canal do Christian, que é 200 vezes melhor que o meu canal, apesar do meu canal ser legal. Então vamos lá para mundo interno ativíssimo. Eu tenho um mundo interno ativíssimo. Todo momento, tô na minha cabeça me acalmando com palavras que me dão um respiro, para não estar transtornada. Além disso, medito com foco em sensações físicas que diminuem minha atividade mental. Para dormir é quase impossível, tenho insônia desde os 9 anos. Mesmo quando durmo, os sonhos são tão intensos e tensos que me dão a impressão de estar mais exausta ainda quando acordo. Já fiz psicanálise, gestalt terapia, abordagem winnicottiana, somaterapia, além de yoga, rituais com ayahuasca, tomo CBD. Já fui diagnosticada dentro do transtorno, TEA transtorno do espectro autista. E com superdotação, mas também com transtorno esquizoide. Durante um tempo, tive depressão e não adorava exatamente a minha vida. Hoje, vivo em um bairro com amizades por perto, faço música, poemas que me salvam. Trabalho, presto serviços, mas a sensação de solidão é indescritível. Quando estou melhor, olho os problemas do mundo e o desespero vem. Quando estou melhor é que consigo olhar à volta. Faço o que posso dentro da assistência social. Bom, esse é o quadro da minha situação. Agora penso que eu deveria dar uma reviravolta na narrativa ou ter um acontecimento marcante para contar para vocês, mas é só isso mesmo. Ou vou contar uma coisa. Depois que eu partilho algo, costumo me sentir mais atrapalhada, exceto se a pessoa me diz o que entendeu ou me dá sinais de que viu na minha fala aquilo que eu quis realmente dizer. Uma vez partilhei meu maior sonho. E depois esse sonho virou também parte dessa desconexão interna, cheia de caos. Isso era sobre o fato de que não quero morrer sem ter filhos. Parece contraditório, mas me relaciono bem com crianças. Me conecto na sinceridade delas. Vi crescer minhas 2 irmãs que são bem mais novas que eu, 10 e 14 anos mais novas, enquanto eu ainda não estava deprimida. A gente brincava muito. Hoje, com 39 anos e sem depressão, tenho uma amiga de 11 que eu levo para a escola. Sou responsável quando alguém está sob meus cuidados, mas não terei filhos se for para estarem nesse lugar de desconexão minha, comigo e, portanto, com as outras pessoas também. Queria muito que isso passasse. Olha, Tati, e eu vou dizer que esse é um caso assim diferente de quase todos que a gente já examinou, recriou aqui, né? Não sei se você reparou a dificuldade que você teve na leitura. Sim. Precisamente no momento em que ela diz assim, olha, eu preciso ter essa referência de que o outro está entendendo o que eu estou falando. Para mim, foi a coisa mais importante aqui. E nessa hora você
foi justo quando eu... Engasgou, É. né? Quer dizer, claramente teve uma dificuldade de compreensão, de entendimento, que seja do texto lido, né? Isso foi acompanhando a tua leitura toda. Isso aponta para um efeito muito interessante que a gente estudou lá no nosso grupo na USP. LatexFIP. Né? No LatexFIP, mas mais especificamente num livro chamado A Construção de Casos Clínicos em Psicanálise. Né? Que era um experimento em torno da seguinte ideia. A pessoa atendia um caso, ela escrevia em dupla esse caso era lido, e os efeitos da leitura sobre as pessoas eram reintroduzidos numa nova escrita do caso. Tá? Ou seja, a suposição é de que a maneira como a pessoa escreve, né, a maneira como a pessoa relata, ela fala formalmente do caso, independente do conteúdo. Né? Quer dizer, os pontos de embaraço, os pontos em que ela tem que sair da leitura e ir para a oralidade, exatamente como você fez. Né? Os pontos em que você cria um aposto, cria uma ênfase, cria uma incompreensão, ou seja, aquilo que, vamos dizer assim, a qualidade literária, né? Os efeitos literários do texto, eles são também efeitos clínicos se a gente sabe escutar, né? Se a gente presta atenção neles. Ou seja, quando, por exemplo, um aluno ou um supervisionando conta um caso, é tão importante a maneira como ele conta, o estilo que ele escolhe. Mas aí também não está a questão do seu supervisionando, a dificuldade dele, porque mexeu com ele em algum lugar? Você pode dizer, a dificuldade, às vezes expressiva, conceitual, vocabulário. Mas tem a ver especificamente com o texto do... Exatamente, mas tem elementos formais que eles vêm para a escuta clínica. Né? Vamos assim fazer agora assim uma alegorização, né? Ela fala de um conjunto aqui de diagnósticos, né? De linhagem esquizoide, né? De linhagem dissociativa, né? Que estão ligados a uma espécie de quebra, né? Na relação com o outro, na relação consigo, na relação com a vida. Né? Ou com o curso, né? Temporal da existência. Ela precisa de uma estrutura que vem de fora, né? Quando ela diz, costumo me sentir mais atrapalhada, exceto se a pessoa me diz o que entendeu, ou me dá sinais de que viu na minha fala aquilo que eu quis realmente dizer, como se essa estrutura precisasse sempre vir de fora. O que é uma estrutura esquizoide? Então, aí a gente já tem, né, vários quadros que remetem ao que a gente poderia dizer assim, uma maneira peculiar de lidar ou de estabelecer uma divisão subjetiva. Né? Você tem a divisão subjetiva e você tem assim as dissociações ou quebras, que seria uma modalidade das divisões. Né? Então aí você tem desde quadros mais graves, mais pesados, né, como a esquizofrenia. Né? Então, onde você tem ali os 4 As, né? Dificuldade de associação, dificuldade de afeto, dificuldade de integração com o outro, dificuldade de vontade, né? Abulia, de começar o dia. Né? Que muitos vão dizer, olha, isso parece uma depressão. Né? Isso aparece também na depressão. Né? Mas no fundo o que é? Uma espécie de problema na descontinuidade. Né? Então, difícil sair da cama, difícil começar qualquer coisa. Por quê? Porque o começo é uma descontinuidade. Né? Começa, depois que começa, vai. E daí quando termina, eu vou dormir. Então, no dia seguinte começa toda a dificuldade de novo, porque teve... Porque tem alguma coisa nessa descontinuidade que é mais difícil, né? Para essas pessoas. Isso em casos mais graves. Então, eu estou tentando fazer uma espécie de espectro. Né? Então você vai ter desde aquela pessoa que tem dificuldade para dormir. Por quê? Porque o dormir é uma transição, uma quebra, é uma passagem da vida consciente para o sono, para acordar e começar. Os tais, né, hoje está um pouco na moda, procrastinadores. Porque eu não consigo começar. É um exemplo muito fortuito, muito simples. E muitas né? vezes se começa não consegue parar? Exatamente. Por que Porque não teria consegue? uma quebra para parar. Porque a hora que para, você está diante da descontinuidade. Né? Então, isso que ela relata, né? Olha, eu preciso ter certeza de que o outro está me entendendo. Porque se ele não está me entendendo, o que vai ter? Uma quebra, um mal-entendido. Opa, precisamos recomeçar, vou contar isso de novo.
E é comum, como no caso dela, ser inteligentíssimo? Inteligentíssima, o texto extremamente bem escrito. Às vezes, isso é assim, compensado com esquemas cognitivos, né? Então é como se a pessoa tivesse que lidar com essa quebra por outros caminhos, né? Caminhos mais intelectivos, por exemplo, ou caminhos que recorrem a certos truques de continuidade corporal. Nessa hora eu tomo uma água, eu tenho que dar uma volta, preciso correr, faço ginástica, e aí você vai driblando essa dificuldade com o descontínuo. Mas que não respondi a tua questão, né? Ela vai aparecer em personalidades esquizoides e personalidades esquizotípicas, que não é esquizofrenia, é uma espécie de, olha, em vez de ter alucinações, em vez de ter delírios, eu tenho uma espécie de recuo, de isolamento, eu não consigo me entender como um simétrico e duplo do outro. Né? A gente vai ter, por exemplo, os casos de dissociação de personalidade. Né? Alguns falam, né, múltiplas personalidades. A gente vai ter os casos de dismorfismo corporal. Ah, essa mão, ela me é estranha, eu não sinto que ela é minha, essa perna está a mais. A gente vai ter os casos de dissociação, vamos dizer assim, afetiva, que vai acontecer nos pacientes borderline, com personalidades borderline, que vai acontecer também em casos como anorexia, bulimia, em que você tem registros de quebra, de descontinuidade, de casos de impulsividade, tiques, autoescoriações, cortes, né? Em que a questão ali olha, tem algo que excede a tramitação psíquica, então Mas deve ser muito difícil diagnosticar, porque tudo que você falou esbarra demais em bipolaridade, esbarra demais em depressão, esbarra demais em porque não é um ciclotimia. quadro, é uma espécie de eixo transversal, né? Que vai acontecer de forma mais grave, mais intensa, menos intensa, em muitos quadros. Então, esse é um problema do nosso sistema de classificação diagnóstico, DSM, CID, né? Eles fazem a gente pensar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, sim. Quando, na verdade, existem famílias, existem, olha, coisas do mesmo tipo. Até porque cada um é cada um, né? Não dá para Cada um é rotular. cada um, mas também nós temos famílias, vamos dizer assim. Entendi. Né? Estilos, a gente tem grupos sintomáticos. Né? E esse é um deles, que é mais raro da gente discutir aqui. Mas no caso de a esquizofrenia, eu sei que já tá já não é, atravessou a fronteira ali, já não é neurose, a pessoa já tem já é psicótica. Sim. Mas nesse caso aqui, uma pessoa com traços esquizoides pode ainda estar só na neurose? Ou ela... Pode. Por isso que eu falei um contínuo. Você vai encontrar isso, né, nas psicoses, você vai encontrar isso nas perversões. Por exemplo, né? Matei, zoei, roubei, mas, sabe, isso não se liga com o resto de mim. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Em relações com a fantasia. Não, isso é uma fantasia, um fetiche que está lá dissociado do resto da vida psíquica. Aí, também tá e na neurose também vai aparecer isso. Né? Por exemplo, em situações de trauma, você gera dissociações. Brancos de memória, apagamentos de partes da vida. São dissociações. E ela não fala de ninguém da família, porque assim, a minha família, ela é muito persecutória. E aí tem gente que é persecutória do lado da neurose, e tem gente que é persecutória já psicótica, né? Que a diferença é... A diferença tecnicamente é entre os estados paranoides. Sim. Tipo, você trabalha num banco, ninguém fala com ninguém, severance, né? Ruptura. Você começa a achar que os outros estão tipo perseguindo, olhando. Você mora num condomínio, os outros estão prestando atenção em você. Paranoide, diferente da paranoia, né? Que é um delírio, né? Tem gravador na minha casa toda. Eu percebo isso claramente na minha família. Todo mundo persecutório, mas alguns vão para esse lado. Cruzam uma fronteira. Cruzam uma fronteira. E é comum uma pessoa chegar num consultório com um quadro e aí você vai descobrindo que na família tem outras pessoas? Por vários motivos, né? Alguns vão dizer, bom, é porque isso tem uma determinação genética.
Outros vão dizer, não, porque você conviveu com essa Era pessoa. mesmo bisavô. Ele vai transmitindo, né? E ele Sim, vai sim. transmitindo não só pela educação, mas também de forma assim inconsciente. Uhum, uhum. Agora é muito bonita a relação dela com criança, né? Pois é. O Eu que acho, você acha disso? eu acho que a criança funciona um pouco de uma forma. Uhum. É muito incrível conversar com a minha filha, por exemplo. Se fosse um adulto, eu levaria na hora para um psiquiatra, porque fantasia no meio, mente, não consegue dar continuidade ao que Uhum. está falando. Uhum. Aí é meio. É incrível, né? É muita fantasia, é muita loucura quando você conversa com uma criança. E ao mesmo tempo muita conexão. Né? Quando É, você consegue, muito. né, brincar, jogar, a coisa flui de um outro jeito, né? Eu acho que ela consegue as duas coisas, né, com Uhum. criança. Ter a conexão através da brincadeira, mas também poder conversar nesse lugar que não tem uma estrutura social de adultos chatos, assim, não Tá. sei. É que os adultos chatos, eles vão talvez envolver camadas, né, discursivas e linguagem, né, que vão tornando a coisa mais complicada, mais Uhum, complexa, uhum. né? Mas veja o que ela diz, que eu diria assim, é a queixa fundamental, né? Eles não têm nenhum acontecimento, mas tem um acontecimento que chama pervasivo, né, que ele vai atravessando a vida da pessoa, que é essa sensação de solidão indescritível. Indescritível. E de amar a criança, mas já ter decidido que não vai ser mãe, né. Pois é. Por É. que, né? Por que não? A Uhum. gente poderia pensar, olha, às vezes esse contato de afeto, a Nise da Silveira foi ótima, né, na sacada, não só de que são pessoas que se beneficiam muito Da arte. com a arte, né, o teatro, a pintura, né, mas também pessoas que se beneficiam muito do convívio com animais, né, animais de estimação. A Nise é menos conhecida por isso, mas no filme aparece bem como ela lutou para que os pacientes ali tivessem animais Nossa, que lindo, eu não domésticos, sabia da gatos, parte dos cachorros, animais. sim. E também no caso ali da Casa das Palmeiras, do Engenho de Dentro, né, do hospital psiquiátrico, vamos dizer, onde ela fez essas experiências, você tinha uma outra coisa muito interessante, que era a luta contra, vamos dizer assim, o rebaixamento social dos Uhum, funcionários, uhum. né? Então Ivone Lara, essa sambista, trabalhava com a Anísia da Silveira, né? E ela foi trazendo, né, uma série de ativistas culturais, artistas, a família Trindade, né, para dentro do hospital, e isso produzia uma redução dessa diferença clássica entre os médicos que mandam e os pacientes que estão lá embaixo e os funcionários do meio. Isso é Uhum. muito importante para você tratar. Não estamos falando só da esquizofrenia, mas de todos esses quadros, né, de linhagem assim dissociativa. Porque essa solidão que ela fala parece que é um rebaixamento mesmo da sociedade, tipo, você não tá na engrenagem, você não Você consegue, não fala a língua. você não fala a nossa Você língua, você não. tá fora do capitalismo, da sociedade, de tudo, né, você Tá. tá num, acho que deve ser muito duro, né, ainda mais, sei lá, eu não sei exatamente onde ela mora, como que é o dia a dia dela, mas se ela tá em São Paulo, que ela não diz, Uhum. essa loucura que a gente vive pelo sucesso, todo mundo tem que estar nas redes sociais, todo mundo tem que Uhum. ter um YouTube, um Instagram, e aí Sim. isso deve dar uma solidão ainda maior para ela, né, porque tudo é comunicação, tudo é se vender, todo mundo está se vendendo. Aham, aham. Mas também, olha só, como esse é uma forma de sofrimento transversal. Todo mundo está se sentindo inadequado. Todo mundo está Todo solitário. mundo está solitário, todo mundo se sente marginal, todo mundo Uhum. sente que tem algum defeito. E é por aí que se acumulam os diagnósticos. Sim. Né? Você vê quantos que vêm nesse caso. Né? E eu Porque a gente tenta, vamos dizer assim, através do diagnóstico, se incluir num coletivo, né? Se Uhum. incluir numa trajetória coletiva. Ajudaria ela a conviver com outras pessoas com um diagnóstico igual ao dela, então? Nem Nem sempre, nem sempre. sempre. Essa é uma teoria que estava lá, né, na ideia do pavilhão. Põe os perigosos juntos, põe aqueles que têm uma deficiência intelectual juntos, põe os esquizotípicos juntos. Acho que hoje a gente pensa diferente, a gente pensa que a inclusão se dá pela diversidade, Uhum. né?
Portanto, às vezes, não é aquele que sofre do mesmo jeito que você que vai te ajudar mais. Sim. Né? E isso tem muitas consequências para o que se discute hoje, né, em termos de clínica. Agora, apesar da minha dificuldade para ler em alguns momentos, eu acho tão inteligente, assim, como ela vai contando, tão Sim, interessante, ó, sim. uma mulher interessante, assim. Olha a quantidade de vezes que ela diz, né? Eu costumo me sentir mais atrapalhada nessa situação. Né? Ou seja, ela saca sobre si. Ela Né? sabe, tá tudo E estruturado. depois esse sonho virou faz parte de uma desconexão interna cheia de caos. Ou seja, ela conversa com o seu caos. Sim. Ela tem uma proximidade com os E seus... ajudar muito a escrever. Acho que ela deveria escrever. Escreve muito bem. Você observou isso, olha lá, o traço estético. Né? Olha aqui como essa pessoa talvez ela nem perceba como escrever faz ela chega bem exatamente na metade do texto e fala, bom, agora é o momento que eu deveria dar uma reviravolta na narrativa, ou ter um acontecimento marcante. Isso. Então ela tem total noção de estrutura, né? Ela está quebrando quarta parede, né? Ela está fazendo aquele procedimento de falar com o teu interlocutor. O Freud fazia isso admiravelmente, o Shakespeare também. Você tem toda a razão. Bons escritores, eles têm essa relação de proximidade, né, de reconhecimento consigo e com o seu caos, com as suas contradições, com as suas loucuras. E eu sinto, só para falar algo sobre a principal reclamação dela, que é a solidão indescritível, você já falou uma coisa muito legal, que é o fato de que está todo mundo se sentindo assim, né? Mas eu sinto que assim, lá vou eu me conectar com quem manda, né? Achando que eu tenho tudo que a pessoa tem também. Mas, e tem. E tenho. E tem. Todo mundo tem. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Ela se sente nessa solidão indescritível, mas a loucura toca todo mundo. Todo mundo que lê isso aqui vai se encontrar em algum lugar. Né? Essa ideia de que o mundo interno dela é mais ativo, e com certeza tem uma intensidade aqui que de fato está... Mas todo mundo tem um mundo interno. Que é, vamos dizer assim, a fonte de sofrimento, mas também a fonte daquilo que ela tem de mais legal. Né? Exatamente, dizer, ela é muito interessante. Aquilo que ela faz com isso. Né? Olha só um outro ponto assim que é muito relevante. É uma pessoa que cuida de si. Já tentou Gestalt, psicanálise, Gestalt, Winnicott, somaterapia, yoga, ayahuasca, CBD. Tá tentando. Sim. Tem um desejo de cura. Né? Sim, sim. Tem um desejo de viver melhor com isso, né? Entender melhor o que ela tem. Enfim, eu li o tempo inteiro achando ela interessantíssima. Eu preferia 1000 vezes conversar com ela do que com uma pessoa toda centrada. Adequada. Né? Adequada. As pessoas adequadas são chatérrimas, né? E tem aquela doença da normalopatia. Não é uma doença, né? Mas é um diagnóstico, o pior diagnóstico que alguém pode ter, porque esse não tem cura. E a pessoa é chatérrima. Porque o que a gente gosta nos outros é a loucura. São os demônios, as loucuras, as incoerências, as contradições. Né? Sim. É também o que a gente detesta nos outros, mas é o que a gente gosta. Bom, Tati, como última conselho... O seu conselho final. Escrever. Acho que ela tem que escrever. Acho que tá muito interessante ler esse texto. Acho que tem talvez uma escritora ali dentro dela. E talvez isso dê a ela a sensação de que a solidão não é indescritível, porque você descreveu ela muito bem. Com um detalhe, às vezes a gente bate o olho e diz assim, puxa, precisa escrever, né? E a pessoa, ou quem está em volta, traduz assim, então vamos para a disciplina da escrita, faz um curso. Não, escreve desse jeito aí. Escreve, pinta, borda, faz parte do caos, que as soluções sejam caóticas também. Sim, escreve de caótico que vai muito bem. É isso aí. Então, até o próximo programa, gente. Próximo. O Desculpa o Transtorno tem apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker, direção de Lucas Bulli, produção de Gerson Freitas, o Jack, fotografia de Marco Antônio D'Angelo, edição de vídeo de Rafael Garcia, edição de som de Gabriel Cabeça, técnica de áudio de Victor Presoto, trilha sonora e identidade visual da Zamunda Studio. É uma produção de Duke Studio, gravado no estúdio da Compass Colab.